Iniciando mais um podcast, o Pode Ter Saúde, um podcast do grupo Segredos da Longevidade. Por aqui, Ney Batelli e ao meu lado, Dr. Evaldo Rosa. Olá, doutor, seja bem-vindo a mais um podcast. Olá, Ney, prazer estar aqui falando. Não pode ter saúde. E hoje nós vamos abrir uma série de podcasts falando sobre estratégias para a remissão do diabetes mellitus tipo 2 e ou controle da doença. Doutor Evaldo, eu queria que o senhor começasse falando o seguinte. Eu sei que o senhor já tem 30 anos de atividade médica, mas sempre se falou de remissão? Olha, Ney, um pouquinho mais de 30, né? 30 é alguma coisa. Mas, Ney, é interessante isso. Na minha época de graduação, depois de residências, nunca se falou em remissão do diabetes. Diabetes tipo 2 era considerado simplesmente como uma doença crônica e que a gente não tinha possibilidade de remissão. E interessante que se começou a falar de remissão, de cura e depois de remissão, chegando ao termo remissão, através das cirurgias bariátricas, as cirurgias feitas para tratar a obesidade. Se observou que muitos desses pacientes que eram tratados da obesidade através da cirurgia bariátrica, muitos desses pacientes eram diabéticos tipo 2 e às vezes de difícil controle. E começou-se a observar que esses pacientes passaram a ter um controle muito mais fácil do diabetes e alguns, inclusive, podendo suspender todas as medicações. E aí começou inicialmente a se falar na cura, mas a gente viu que esse não é um termo adequado e se começou a falar da remissão. Por que remissão e não cura? Porque a cura significa a ideia que a gente tem de cura. Por exemplo, de uma doença infecciosa, a pessoa que está com a pneumonia, que trata a pneumonia, fica bom da pneumonia. E já no caso de uma doença crônica, do diabetes, existe se a pessoa voltar ao estilo de vida anterior, aquele estilo de vida não adequado, não sadio, ele volta a ter a glicemia elevada, a ter todas aquelas complicações do diabetes mellitus tipo 2. Por isso, em relação ao diabetes mellitus tipo 2, nós não falamos cura, e sim remissão. É como se fosse uma melhora, uma cura vigiada. A gente sempre tem em mente que aquilo pode voltar se a pessoa deixar de lado as mudanças do estilo de vida. É como se fosse, eu fiquei curioso para saber um pouco mais sobre isso, é como se fosse um estado de dormência da doença, doutor? Olha, não deixa de ser, entre aspas, um estado de dormência, uma cura vigiada. Então a gente pode dizer hoje, muito claramente, que o diabetes mellitus tipo 2, em uma parte dos casos, não é em todos os casos, mas em uma parte dos casos, pode haver sim a remissão, a pessoa até diminuir o número de medicações que usa, até ficar sem usar medicações, ter sua vida normal. Porém, se a pessoa não der continuidade, parar com ele não der continuidade às mudanças do estilo de vida, ou seja, voltar ao estilo de vida anterior. Voltar a fazer tudo o que fazia antes. Alimentação inadequada, peso inadequado, sedentarismo, sem dormir adequadamente, alto nível de estresse, a pessoa a doença volta do mesmo jeito. Por isso que nós não usamos o termo cura, e sim o termo remissão. E hoje nós vamos falar sobre as estratégias para tratamento do diabetes mellitus tipo 2, o controle da doença e ou a remissão do diabetes mellitus tipo 2. E qual estratégia nós vamos falar hoje, doutor? Olha, em verdade, o carro-chefe da remissão, para a remissão, o carro-chefe para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 são as mudanças do estilo de vida, né? As mudanças do estilo de vida, ou seja, alimentação adequada, atividade física adequada, sono adequado, gerenciamento do estresse, parar de fumar. Então, essas mudanças do estilo de vida é o carro-chefe para a gente poder atingir uma remissão e o carro-chefe para o tratamento adequado do paciente diabético tipo 2. Mas existe também outras, não é apenas a mudança do estilo de vida. Nós temos o uso de drogas,
uso de remédios, de drogas para cada caso, e também o uso em muitas situações de suplementos. E é esse tema hoje que nós vamos estar falando, que é a questão dos suplementos nos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2. E aqui eu já começo lhe perguntando então, todo paciente, ele vai precisar de suplementos? Olhe, objetivamente não. Mas aí eu quero fazer uma consideração que eu acho importante, Ney. Nesses anos todos de medicina, eu acho que essa questão, quando a gente fala de suplementação, é algo que é muito... ela tem um preconceito muito grande por parte das pessoas, por parte dos profissionais de saúde, e a gente precisa entender o porquê desse preconceito. Em verdade, hoje, quando a gente fala das drogas, quando a gente fala dos remédios, eles são baseados em grandes estudos clínicos, randomizados, no que nós chamamos da medicina baseada em evidência. E o carro-chefe da medicina baseada em evidência são os grandes estudos clínicos randomizados, envolvendo milhares e milhares de pessoas. Tem estudos desses que envolvem centenas de milhares de pessoas, envolvendo centros, hospitais, centros universitários de todo o mundo. Então, são estudos que são muito caros, ele depende de grandes investimentos. E a maior parte desses investimentos para esses estudos, ele vem da iniciativa privada. E de uma maneira muito honesta e lógica, a iniciativa privada investe e precisa ter o retorno desse investimento. Porém, existem todas as regras, existem todos os controles sobre esses estudos. Mas em relação aos suplementos, nós temos algo que dificulta isso, porque os suplementos não são patenteáveis. Os suplementos não são patenteáveis. Então, é possível se patentear uma droga, uma nova droga, pela indústria farmacêutica, e é isso que vai cobrir todo esse gasto que a indústria farmacêutica tem nos grandes estudos. Já os suplementos não são patenteáveis, então a gente tem dificuldade de ter aqueles grandes estudos, robustos estudos, envolvendo milhares de pessoas, centros universitários do mundo inteiro, em se tratando de suplementos. Eu acho que essa é a maior dificuldade, porque sempre se quer comparar a robustez dos estudos das drogas com os estudos dos suplementos, e isso não é possível. Mas a gente tem que levar em consideração que os suplementos, eles são muito importantes, têm o seu papel no tratamento das doenças crônicas de maneira geral, tem o seu papel no tratamento do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, por algumas considerações. Quando nós falamos de suplementos, a gente está falando de suplementar aquilo que não está sendo de maneira adequada, chegando até a gente pela nossa alimentação. Se a gente imaginar que a nossa alimentação hoje, ela tem uma série de vícios que são muito ruins e que diminui a qualidade desse alimento, então a gente pode afirmar que uma parte importante das pessoas vai existir necessidade de algum tipo de suplementação. Imagine você, porque não tem como a gente falar desse tema sem falar nisso, imagine o que era um alimento produzido há 100 anos atrás, há 50 anos atrás e hoje. Esses alimentos, como eles são produzidos, né? Em uma larga escala, com toda uma tecnologia, mas com muitos produtos químicos e muitos agrotóxicos. E nossos alimentos hoje, a gente pode afirmar, uma boa parte do nosso alimento, eles têm menos vitaminas, têm menos minerais e têm muitos mais produtos químicos e muito mais agrotóxicos. Então nós temos que levar isso em consideração. Isso é uma realidade diferente de 100 anos atrás, diferente de 50 anos atrás. Por tudo isso, a gente considera que a suplementação, em muitas vezes, é necessária. Doutor, agora como é que a suplementação entra no tratamento do paciente diabético tipo 2 que busca remissão? Ney, tem algo que é muito importante. Quando a gente fala, olha, a gente vai falar de um tema como suplementação, mas a gente precisa abordar algumas coisas que são
que são importantes para que a pessoa, mesmo de uma maneira muito simples, para que as pessoas entendam. Então, eu vou abordar aqui algo que é muito importante quando a gente fala em suplementação, não apenas no diabético tipo 2, mas nos pacientes com doenças crônicas de maneira geral ou em suplementação de maneira geral. A gente tem que ter um conceito de estresse oxidativo, né? O que é estresse oxidativo? Eu sabia que você me perguntar isso. É quando a gente está estressado do trabalho, doutor? Não, o estresse oxidativo, Ney, é uma outra consideração. Tem nada a ver com esse estresse que eu tô. Não tem nada a ver. Então corta aí o que eu falei, apaga. Tudo que a gente faz tem a produção do lixo, tem a produção das escolhas. Se você está fazendo a construção, você vai ter que ter ali um vasilhão para você colocar o lixo da construção, né? Tudo na vida você tem aquelas escolhas que você produz em função daquilo que você está fazendo. O nosso corpo, as nossas células também são assim. Nós produzimos escórias que são eliminadas através da urina, através das fezes, e também nós produzimos, nossas células produzem energia, e para ela gerar essa produção de energia através das mitocôndrias, ela produz como escória lá o que nós chamamos de radicais livres. Agora eu estou começando então, a entender. Esse conceito de radicais livres, que são radicais elétrons produzidos pelas nossas células em função da produção de energia. Então, esses radicais livres, quando eles estão em excesso, nós temos o conceito de estresse oxidativo, é quando existe uma produção excessiva de radicais livres. E isso produz o que de negativo no corpo da gente? E é isso aí e é esse estresse oxidativo que vai levar às lesões nos vasos, nos nervos. Então, quando a gente está falando em diabetes mellitus tipo 2, que é o nosso foco, e que nós estamos falando nas complicações vasculares, cardiovasculares, as complicações no sistema neural do paciente diabético, a gente está dizendo, em outras palavras, que nós estamos diante de uma situação de estresse oxidativo, de uma quantidade excessiva de radicais livres que está promovendo as alterações que vão levar às doenças. Então, quando a gente pensa... E isso está ali acontecendo fortemente no organismo do paciente diabético. Do paciente diabético que não faz as mudanças do estilo de vida que tem que fazer, que a alimentação não está adequada como devia estar, que não está fazendo atividade física como devia estar, que não está usando as medicações como devia estar. Então, ele tem uma situação de estresse oxidativo. É isso que leva e pode levar à lesão nos vasos e a toda essa gama de complicações que a gente vê no paciente diabético. Inclusive as cardiovasculares. Inclusive as cardiovasculares. Mas eu falei no estresse oxidativo, e aí eu preciso concluir um pouquinho. Eu sei que às vezes isso é chato, mas precisa, para a gente entender e chegar na suplementação, a gente precisa entender um pouco sobre o estresse oxidativo. Então eu disse para vocês, estou dizendo para você, que o estresse oxidativo é quando a gente tem um excesso de radicais livres. Um excesso desse lixo, entre aspas, produzido pelas nossas células em função da produção de energia, ela produz isso. Então, quando essa produção é em excesso, nós temos uma condição chamada de estresse oxidativo. Então, primeiro, a gente tem que estar atento quais são aquelas situações que, quando presentes, aumenta a produção desses radicais livres. Então, a primeira parece que é complicado, mas não é uma coisa muito simples. Até para a gente saber como evitar, né? Para a gente saber como evitar. Se nós temos determinadas situações que aumentam a produção de radicais livres, então a gente bate a luz. Eu tenho que evitar essas situações que produzem muitos radicais livres. Tem que cortar na raiz. Na raiz. Então, quais são as situações que aumentam a produção de radicais livres? A primeira de todas é a alimentação inadequada. O que seria uma alimentação? Vamos dar uma pausazinha aqui. O que seria uma alimentação inadequada, doutor? Olha, a gente, de uma maneira geral, né, a gente pode falar como uma alimentação inadequada. Uma alimentação rica em produtos industrializados, em produtos processados, muito rica em carboidratos simples, em gordura de má qualidade. Quando você vê quando você chega em casa,
com aquele carrinho de supermercado, e que você desembala e que fica aquela grande quantidade de vasilhas, de sacos plásticos, com certeza a sua alimentação ela não está sendo a melhor das alimentações. Então, você precisa descascar mais e desembalar menos, né? Quantas imagens a gente vê? Se a gente passar agora no supermercado, a gente está vendo lá quantas famílias, muitas mães preocupadas com a saúde dos filhos, e está lá na prateleira pegando um bocado de produtos industrializados, tudo na vasilhazinha plástica, cheia de aditivos, e trazendo para casa. Para evitar lavar o prato. Né? Olhando lá, isso aqui é diet, isso aqui é light, isso aqui, entendeu? Então, é evidente, quando a gente fala alimentação inadequada, a gente está falando da alimentação dos fast food, alimentação da gordura ruim, alimentação industrializada, processada. Então, muito açúcar, isso produz mais radicais livres. Então, você me perguntou quais são aquelas condições que aumentam a produção de radicais livres, então que levam ao estresse oxidativo. Que é para a gente cortar pela raiz. Para a gente cortar pela raiz. Eu comecei te falando da alimentação inadequada. Sim. Falo de uma outra coisa muito importante, que é o sedentarismo. O sedentarismo também, ele aumenta muito o estresse oxidativo. A composição corporal, o excesso de gordura corporal, principalmente a gordura visceral, a gordura abdominal, ela é extremamente inflamatória, produz muitos radicais livres. Então, a composição corporal, quando ela tem uma grande percentual de gordura, ela produz um estresse oxidativo muito grande, ela produz um excesso de radicais livres. A esteatose hepática, ou seja, aquela gordura hepática que muita gente olha lá e diz, não, isso não é nada, não, aquilo ali, o fígado gordo, aquele tipo de gordura também, ele produz um excesso de estresse oxidativo. Outros maus hábitos, como o tabagismo, o cigarro, né, aumenta muito a produção de radicais livres. O sono inadequado também aumenta a produção de radicais livres. Então, todas essas situações que nós estamos falando e que aumenta a produção de radicais livres vai levar ao estresse oxidativo. E o mais curioso é que tudo isso aí pode ser evitado. Isso aí pode ser evitado. Então, veja que não tem como ter o tratamento adequado das doenças crônicas, não tem como ter o tratamento adequado do diabetes mellitus tipo 2 sem essas mudanças do estilo de vida. Aí a gente vê, uma coisa muito comum, a pessoa chega e diz, doutor, eu estou tomando meu remédio, mas meu diabetes não controla. Como se o remédio fosse o único tratamento. Não, essa abordagem não é apenas a medicação é apenas uma das abordagens, mas a principal são as mudanças do estilo de vida. Então, mudanças do estilo de o estilo de vida ruim produz mais radicais livres e produz estresse oxidativo. Então, nós precisamos melhorar o nosso estilo de vida. Então, esse é um ponto. Que outro ponto em relação ao estresse oxidativo, que é muito importante a ser considerado? E aí a gente começa a pensar o porquê dos suplementos. Né? Que outro ponto em relação ao estresse oxidativo que precisa ser considerado? Tudo que é importante para a gente, tudo que é importante para o nosso funcionamento, Deus fez a coisa toda perfeita. Então, nós temos no nosso organismo um sistema antioxidante. É como se fosse um sistema de defesa. De defesa. Nós não temos um sistema imunológico que briga lá com a infecção. Isso. Quando entra, nós não temos. Então, o nosso organismo tem também um senhor sistema antioxidante. É um sistema que ele visa neutralizar os radicais livres. Então, quando esse sistema antioxidante não está funcionando adequadamente, então você começa também a ter um excesso de radicais livres. Então a gente combate, pode falar, Ney. Não, e o que é que faz com que esse sistema não funcione bem, doutor? Isso, mas antes de responder essa pergunta, eu quero dizer o seguinte. Eu já estou curioso aqui. Quando a gente tem uma situação de produção excessiva de radicais livres por esses maus hábitos de vida, o agente tem uma situação em que o nosso sistema antioxidante não está funcionando adequadamente, nós temos o estresse oxidativo. Então nós precisamos de duas coisas para combater isso.
Mudar o estilo de vida, concorda? Sim. O estilo de vida sadio. Produzir menos radical livre. Isso. Atividade física, Isso. bons hábitos. Bons hábitos, melhorar, evitar obesidade, evitar gordura visceral, gordura abdominal, melhorar o estilo de vida. E precisamos ter o nosso sistema antioxidante funcionando adequadamente. Esse sistema antioxidante, nós temos três enzimas que são muito importantes, que é a chamada superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase. Então, esse sistema ele tem 3 componentes importantes. Então, esse sistema, para funcionar, ele precisa de algumas coisas. Ele não trabalha de graça, não vai trabalhar de graça. Né? E ele precisa de quê, doutor? Ele tudo. Qual é a moeda de troca? Você para andar de carro, você botar precisa uma de combustível. Né? Você vê que a gente tem que chegar a almoçar, então, o nosso sistema antioxidante ele precisa também de suporte para ele funcionar adequadamente. E às vezes a gente se preocupa com tudo, com todas as medicações, e não se preocupa em ver se o nosso sistema antioxidante está tendo o material que ele precisa para fazer o papel dele adequadamente. Então, o nosso sistema antioxidante ele precisa de vários minerais, de várias vitaminas, para que ele possa funcionar adequadamente. Né? É aí que entram os suplementos. Aí que entram os suplementos, que não pode ser uma receita de bolo, que não é igual para todo mundo, mas é quando a nossa alimentação não está conseguindo suprir esses minerais, essas vitaminas, esses bioativos que o nosso sistema antioxidante precisa para trabalhar. Aí a gente precisa fornecer isso para que ele funcione adequadamente. Nos seus pacientes o senhor usa? Uso, quando necessário, uso. Não quer dizer que todo paciente diabético tipo 2 vai ter necessidade de usar suplementos. Mas o senhor considera uma importante arma terapêutica? Uma importante arma terapêutica que a gente usa em muitos casos. Por exemplo, né, esse sistema antioxidante, para ele funcionar adequadamente, ele precisa de muitos minerais. Por exemplo, ele precisa de manganês em quantidade adequada, ele precisa de zinco, precisa de cobre, precisa de selênio, precisa de ferro. Veja que esses são minerais. E se a gente considerar que hoje que a gente está, por exemplo, na agricultura, tem um solo que a gente está ali há 20, 30 anos plantando a mesma cultura, a mesma cultura ali, sem fazer alternância do solo, é evidente que a composição desse alimento não é a mesma que era antes e que pode ter deficiência. A gente tem que levar isso em consideração quando a gente está tratando das doenças crônicas e quando a gente está tratando também do paciente diabético tipo 2. Então temos também várias vitaminas que são necessárias. Então eu acho que eu já vou sair daqui, desse podcast, já passar na farmácia, comprar meu polivitamínico e depois ainda vou até dividir lá com o meu irmão. Rodei. Isso aí é tudo que não deve ser feito. Explica melhor aí, doutor. Eu estou errado, então, de tomar o polivitamínico? Quando falam de suplementos, falam de vitamina, acham que é tudo igual, que é só eu chegar lá e pedir um polivitamínico que tenha todas as vitaminas. Não, não é esse o processo. Né? Existe a necessidade individualizada de cada pessoa. E os suplementos, as vitaminas, os bioativos, eles precisam ser prescritos pelo profissional da área, pelo profissional indicado para isso. Então, você que é diabético tipo 2, converse com o seu nutricionista, ou com o seu nutrólogo, ou com o seu médico, para ver se existe a necessidade de alguns suplementos. Falei aqui de alguns minerais que é muito importante a gente estar atento, que é ao zinco, ao cobre, ao selênio, ao ferro, ao manganês, para o nosso sistema antioxidante. A gente precisa estar atento a outros minerais que já não têm um papel no sistema antioxidante, mas que tem um papel importante para o paciente diabético tipo 2, como o magnésio, o cromo na forma de picolinato de cromo, o vanádio, que são minerais muito importantes para que o nosso sistema de controle glicêmico, de insulina, tudo funcione adequadamente. Nós temos várias vitaminas que têm um papel
importante, como a vitamina B1, que é a tiamina, a vitamina B6, que é a peridoxina, a vitamina B9, que é o ácido fólico, a vitamina B12, que é a metilcobalamina, a vitamina C, a vitamina D, todas essas têm um papel importante no nosso sistema antioxidante e tem também um papel importante no paciente diabético. Por isso, Ney, que a suplementação é uma arma, sim, a ser considerada no paciente diabético, mas ela precisa ser prescrita pelo profissional da área, ela precisa ser uma prescrição individualizada, não existe uma prescrição geral para todas as pessoas e não significa que todas as pessoas, todos os pacientes diabéticos tipo 2 vão precisar, né? Mas há aqueles que precisam, aqueles que vão se beneficiar com o uso da suplementação e a gente precisa levar isso em consideração. Então é correto afirmar, doutor Evaldo, que os suplementos eles são importantes para diminuir o estresse oxidativo? É correto afirmar. Ele é importante para evitar o estresse oxidativo. Se existe o estresse oxidativo, diminuir o estresse oxidativo. E os suplementos, se ele diminui, se ele evita o estresse oxidativo, se ele diminui o estresse oxidativo, ele está diminuindo a lesão vascular, então estará evitando, estará prevenindo as doenças crônicas. Estará, naqueles pacientes com as doenças crônicas instaladas, estará tendo um melhor controle, a gente cuidando de evitar o estresse oxidativo. Por isso que quando nós consideramos os pacientes com doenças crônicas, nós consideramos o paciente com diabetes mellitus tipo 2, a gente tem que considerar o estresse oxidativo. E a gente ouve pouco falar nisso. A gente ouve falar nos lipídios, no colesterol, no triglicérides, nos níveis de pressão, e tudo isso é importante, não é que não seja. Mas nós precisamos também estar atentos e voltados para o estresse oxidativo, para ter medidas para evitar ou reduzir o estresse oxidativo. Daí porque a diminuição do estresse oxidativo é uma estratégia de tratamento do diabetes tipo 2 que o senhor adota? A diminuição do estresse oxidativo, evitar o estresse oxidativo ou diminuir o estresse oxidativo é uma estratégia de tratamento no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Tanto que aquele paciente que a gente está buscando a remissão, ou naquele que não é possível a remissão, mas que a gente está buscando um controle adequado e que ele tenha a vida dentro da sua normalidade. Então, evitar o estresse oxidativo ou diminuir o estresse oxidativo é uma estratégia na condução do paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Aqui eu quero voltar, porque eu falei aqui do polivitamínico, é evidente que eu estava falando de brincadeira, mas o suplemento, doutor, ele que o médico que o senhor passa para mim, esse serve também, essa mesma prescrição, para o meu primo, por exemplo? Não, é totalmente diferente, Ney. Nós temos, por isso que isso precisa ser conduzido por um profissional de saúde habilitado para isso, o nutricionista, o nutrólogo ou o médico. Ele vai analisar o seu perfil. Se ele, por exemplo, você tem um perfil onde muito provavelmente você tem a resistência à insulina, você tem uma hiperinsulinemia, você tem uma inflamação crônica subclínica. Então, o perfil de suplemento é um, se você não tem um perfil de suplemento é outro. A gente pode, através do seu estilo de vida e dos sintomas que a pessoa apresenta, imaginar que a pessoa tem ou não estresse oxidativo. Qual é a dificuldade, né, com o estresse oxidativo? É porque o estresse oxidativo, diferente de outras condições, não tem um sintoma assim que você chega, olha, ou o exame simplesmente você fez, você está com estresse oxidativo. Tem que você ver a história da pessoa, você tem que examinar ele. Não existe um sintoma específico, nem um exame específico para a gente ver o estresse oxidativo. Por isso que termina as pessoas falando pouco sobre isso e não colocando isso também no centro
da condução dos pacientes com as doenças crônicas ou na condução do paciente com diabetes mellitus tipo 2. O senhor estava falando, eu estava aqui imaginando. A consulta com o senhor lá no seu consultório, o paciente deve ficar aí umas 2, 3 horas, não, doutor? Olha, a gente procura, dentro da estratégia de abordagem do paciente com diabetes mellitus tipo 2, você primeiro tem que ver o diagnóstico, ver se tem realmente o diagnóstico. Depois você vê as condições desse paciente. Por exemplo, um paciente diabetes mellitus tipo 2, recém-diagnosticado, que esteja com peso muito acima do normal, mas o peso apenas não quer dizer muita coisa. Você precisa ver como é que está a composição corporal, ver a bioimpedância. Se esse paciente recém-diagnosticado, ele está com a composição corporal, com um percentual muito elevado de gordura corporal, está com a gordura abdominal, ele está com sono inadequado, em nível de estresse muito grande, ele muito provavelmente tem um quadro de resistência à insulina, tem níveis sanguíneos de insulina muito alto. Então, esse paciente tem uma boa chance de conseguir a remissão do diabetes. Agora, é evidente que isso não vai ser apenas um remédio. Esse tem que ser um compromisso do próprio paciente, junto com os profissionais de saúde que está cuidando. O paciente assumir o comando da sua vida, ele assumir a direção da sua vida, conhecer sobre a doença. Porque o senhor que é médico, o senhor está ali no consultório, o mapa para aquele seu paciente, o senhor vai dar o mapa do que é que ele tem que fazer, quais são as metas que ele tem que perseguir, permanecer nelas, mas ele também precisa se comprometer. Olha, Ney, eu posso dizer que uma parte importante dos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, principalmente aqueles recém-diagnosticados e aqueles que têm esse quadro de resistência à insulina, com a síndrome metabólica, o que é esse? É aquele paciente de meia idade que está com peso acima do normal, que está com excesso de gordura abdominal, gordura visceral, que está estressado, que não dorme bem e que hoje isso é muito frequente. Uma boa parte desses pacientes pode conseguir a remissão do diabetes. Agora, vai depender não apenas de um remédio, né? Vai depender de seguir o roteiro. A gente, como profissional de saúde, procura dar o roteiro, mas a pessoa tem que seguir aquilo. O que é que a gente observa no dia a dia? No início, todos querem, mas poucos resolvem iniciar, e desses, poucos persistem nisso. Mas é possível. Agora, você que é paciente, que tem um diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, você precisa aderir, você precisa persistir, você precisa assumir o comando, que é possível sim conseguir a remissão e muitas vezes ficar sem usar até medicações. E tem aqueles casos que a gente não consegue a remissão, por exemplo, aquele paciente que já é diabético de muito tempo, que não cuidou adequadamente, a gente não consegue a remissão, mas é possível sim, com as mudanças do estilo de vida, com as medicações, com as drogas, com o uso da suplementação quando indicado, ele tem um controle adequado e tem a vida praticamente normal. Então, a remissão é possível, não é em todos os casos, mas é possível. O controle adequado é possível, né? E é possível você ter a vida praticamente normal. Agora, para isso, você tem que conhecer o problema, você tem que aderir, você tem que persistir, e não é apenas pegar uma receita, passar aí na farmácia, comprar um remédio e achar que está tudo resolvido. É uma série de estratégias. Uma série de estratégias. Vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Eu sou um paciente diabético, descobri agora. Fui lá no seu consultório, o senhor fez as investigações que tinha que fazer e descobrimos, estou com diagnóstico de diabetes tipo 2. Só que eu vou aderir a esse tratamento, eu vou buscar entrar em remissão do diabetes. Como é que vai ser minha vida depois, doutor? Aí é fantástico. Você vê pessoas, porque essas mudanças do estilo de vida não melhora só o diabetes, não, melhora a vida toda da pessoa,
né? Melhora a vida. Às vezes a pessoa repensa, passa a repensar o tipo de vida que estava lidando, a pessoa passa a ver, poxa, não estava dando assistência, não estava tendo tempo para minha família, para quem eu mais gosto, né? A pessoa começa a ver que o tempo dele, o horário dele de dormir é horário de dormir, ele precisa ter horário com a família dele, ter horário com o lazer, ele precisa praticar uma atividade física, praticar o esporte. Eu posso dizer o seguinte, a melhora não vai ser só do diabetes, a melhora vai ser a melhora na vida, uma melhora da vida da pessoa. Isso a gente vê com muitos pacientes. Então, às vezes, o diabetes foi até algo que foi bom para ele ter mudado a vida dele. Eu tenho muitos pacientes que conseguiram isso. Enquanto tem outros que não, que infelizmente tem pacientes que, por exemplo, um caso assim muito pragmático, que marca bem. Foram 2 pacientes que, na verdade, eles são primos, sócios de uma mesma empresa, mas 2 pessoas muito estressadas tiveram o diagnóstico de diabetes mais ou menos na mesma época, os 2 eu acompanho. Os 2 estavam com excesso de peso, estavam com excesso de gordura abdominal, os 2 fumavam, bebiam em excesso nos finais de semana, eles não praticavam atividade física. Então, tudo de estilo de vida que os 2 faziam, não tinham um bom estilo de vida, né? Nós tivemos a mesma conversa com os 2, o mesmo diagnóstico com os 2. E um seguiu o passo a passo. Isso tem quase 10 anos. Esse que seguiu o passo a passo, ele refez a vida dele, perdeu peso, pratica atividade física, parou de fumar, melhorou a composição corporal, diminuiu a gordura corporal e está ótimo. O outro teve no mês passado comigo com amputação de um pé em função do diabetes. Vejam, com a mesma idade, aos 2 foram apresentados todo o roteiro, um seguiu, o outro não seguiu. 10 anos depois, um está feliz lá com sua família, mudou o estilo de vida, e o outro com amputação de um pé. Então, veja que essas mudanças do estilo de vida, seguir esse roteiro, ele é muito importante, né? Não é apenas o uso de um medicamento, não é apenas o uso de uma medicação. Nós falamos aqui sobre minerais, sobre vitaminas. E os fitoterápicos entram também, doutor? Entram sim. Nós temos, quando a gente fala desses suplementos, a gente tem muitos suplementos. Só recapitulando aí, os minerais têm um papel importante. Nós temos aí o zinco, o cobre, o manganês, o selênio, o ferro. Esses daí são importantes para o nosso sistema antioxidante. O nosso sistema de defesa contra o estresse oxidativo funcione adequadamente. Mas nós temos outros minerais que têm também um papel muito importante no diabetes, que não é uma importância já para o sistema antioxidante, mas é um outro tipo de importância. E nós temos o magnésio. Magnésio é um mineral fantástico e que... Eu brinco e digo que o magnésio serve para tudo, né? É bom para tudo. Mas serve para muita coisa mesmo, muita coisa. E nós temos, por exemplo, no Brasil, nós temos uma deficiência importante de magnésio, porque o magnésio ele é mais originário, ele tem mais no solo vulcânico. Nós não temos vulcão, né? Então nós temos um solo que é pobre em magnésio. Se nós temos um solo pobre em magnésio, os nossos alimentos também são pobres em magnésio. Mas o magnésio tem um papel muito importante na produção da insulina e na secreção de insulina pelo pâncreas. O magnésio tem uma importância muito grande na saúde vascular. Ele ajuda a relaxar o endotélio vascular, então a musculatura dos vasos. Então o magnésio ele tem um papel importante. Então é um mineral, não é que todo mundo que é diabético tenha que suplementar com magnésio, mas é algo que você deve estar levando em consideração. Nós temos o cromo, na forma de picolinato de cromo, que tem um papel muito importante nos receptores da insulina das nossas células. Então, quando o cromo não está em uma quantidade adequada, a insulina tem dificuldade de agir. Então, às vezes, a gente está tratando a resistência de insulina com não sei quantos medicamentos e a gente esqueceu de tentar
uma suplementação com cromo, com picolinato de cromo. Outro mineral que também é importante no funcionamento da insulina nas nossas células é o vanádio. Então, veja bem, minerais são importantes. As vitaminas do complexo B, principalmente a vitamina B1, que é a tiamina ou a benfotiamina, ela tem um papel muito importante na saúde neural. A gente precisa muito da vitamina B1, porque ela tem um papel importante na saúde dos nossos nervos, na ajuda do controle dos níveis de colesterol, de triglicérides. Aí vem a vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina B9, que é o ácido fólico, a vitamina B12, que é a metilcobalamina, que tem um papel muito importante. Essa aí, quando a gente fala da vitamina B12, Ney, a gente sempre tem que falar um pouquinho mais dela no paciente diabético. Nós temos várias causas de deficiência de vitamina B12, mas ela é fundamental para o bom funcionamento das nossas células, do nosso sistema neural, dos nossos vasos, da produção de energia. E no paciente diabético, é muito frequente a gente ter deficiência de vitamina B12, até porque uma das medicações que nós usamos no diabetes, e é uma medicação muito boa, ela dificulta um pouco a absorção da vitamina B12, que é a metformina. Então, aquele paciente diabético em uso de metformina deve, pelo menos uma vez no ano, conversar com o nutricionista, conversar com o médico e fazer a dosagem de vitamina B12. Então, veja que nós precisamos ficar atentos. Inclusive, eu vi assisti a um vídeo seu, na sua página no Instagram, o senhor contando a história de uma paciente que chegou, estava até com o diabetes bem controlado, mas chegou na cadeira de roda e quando o senhor foi fazer a investigação era uma ausência de vitamina B12 que se confundia também com neuropatia. Olha, isso é rotina. Praticamente não tem semana que a gente não tenha casos de deficiência de vitamina B12. Mas nessa paciente, Ney, um detalhe é o seguinte, paciente é paciente de 81 anos, que morava sozinha, tem os filhos, mas não quis abrir mão da casa dela, ela morava sozinha, uma pessoa totalmente autônoma, ela fazia a feira dela, cozinhava, costurava, totalmente dependente, sempre quis ficar só, não quis estar morando com os filhos. E é muito comum o paciente idoso, sozinho, às vezes ele começar a ter uma alimentação inadequada, porque fica mais fácil chegar ali na hora do almoço, à tarde, pegar um sanduíche, fazer um pão, comprar um pastel, uma banana real. E quando eu fui fazer a anamnese, o inquérito alimentar dessa paciente, eu vi que a alimentação dela estava muito ruim em termos de bioativos, de vitaminas, de minerais, porque ela estava praticamente uma alimentação só de alimentos industrializados, processados. Macarrãozinho instantâneo, as sopas instantâneas. Então, uma alimentação muito pobre em minerais, em vitaminas e em bioativos. E essa paciente chegou em cadeira de rodas, realmente. A gente pediu a dosagem, mas eu nem esperei chegar ao resultado. Apliquei, inclusive, injetável, vitamina B12, quem tem injetável. Essa paciente, uma semana depois, chegou com os resultados. A vitamina B12 dela estava baixíssima, mas em função da dose que a gente já tinha feito, ela chegou já andando, fazendo as coisas dela com o outro. Então, veja que a gente tem que levar em consideração muito, porque, como eu estou te falando, existe um preconceito por uma parte dos profissionais de saúde e das pessoas quando a gente fala de suplementos, quando a gente fala de minerais, de vitaminas, de fitoterápicos, mas existe o lugar, sim, para a suplementação nos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2. Você me perguntou mais de alguns fitoterápicos. Outras vitaminas, né, ainda muito importantes no combate do estresse oxidativo é a vitamina C, a vitamina E, a vitamina D, o hormônio D, que tem um papel fantástico no nosso corpo. A vitamina D ela é muito importante no paciente portador de diabetes, particularmente no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2. Porque a vitamina D, o hormônio D, na verdade não é uma vitamina, é um hormônio. Na nossa página, inclusive, tem muita coisa sobre hormônio D, sobre vitamina D. Ela tem um papel muito importante na diminuir a resistência à ação da insulina. E a deficiência também é muito comum, né? E é muito comum a deficiência no nosso meio. A pessoa com deficiência de vitamina D tem dificuldade na produção e na secreção de insulina. Então veja quantas coisas
existe e que não é apenas o medicamento, não é apenas a droga. E nós não podemos desprezar uma gama tão ampla de situações que as pessoas podem se beneficiar com a suplementação. Ô doutor, e a questão da coenzima Q10? Por que se fala tanto sobre ela? Olha, outros suplementos importantes também no paciente diabético. Você citou um aí que é muito importante, a coenzima Q10. Ney, a coenzima Q10, ela está presente em todas as nossas células, em todos os nossos tecidos. Já dá, eu que sou leigo, já dá para ver que é importante, né? Deus não Se está ia presente colocar algo assim em todas as nossas células se ela não tivesse um papel muito importante. E a coenzima Q10 nas nossas células, ela fica nas mitocôndrias. As mitocôndrias que existem nas nossas células são as usinas produtoras de energia, as usinas produtoras de ATP, de energia. E se eu estou aqui falando, você está ouvindo e que você está assistindo aí depois, é porque a gente está produzindo energia, está produzindo ATP. Então é muito importante o papel das mitocôndrias na produção de ATP. E a coenzima Q10, ela é fundamental para a produção adequada de ATP, ela é fundamental para que haja a produção, a secreção de insulina, ela é muito importante para a saúde vascular. Então, às vezes, você tem uma deficiência importante de coenzima Q10, isso pode se manifestar clinicamente de várias maneiras. De cansaço, de falta de energia. Então, a gente está atento também a considerar, não estou dizendo aqui, que isso deve ser feito para todos os pacientes diabéticos tipo 2, não. Eu acho que é algo que precisa ser considerado pelo profissional de nutrição, pelo profissional médico, né, e por você, o paciente, e a possibilidade de a suplementação, a vitamina D, ou a coenzima Q10, é um desses suplementos. Nós temos vários outros suplementos também que são importantes no contexto da prevenção, de tratamento das doenças crônicas e dos pacientes diabéticos também. Vou dar alguns exemplos aqui. Os alimentos ricos em carotenoides, geralmente essas frutas de uma cor muito ativa, as frutas de coloração vermelha, amarela, muito forte, elas têm uma grande quantidade de carotenoides que tem um papel muito importante antioxidativo, de ação antioxidante. Então a gente sempre deve levar isso em consideração. E entre esses carotenoides tem um que tem um papel destacado, que é a astaxantina. A astaxantina é usada há centenas e centenas de anos e ela tem um papel muito importante na diminuição da resistência à insulina, na saúde dos vasos. E se a gente está tratando, acompanhando um paciente diabético tipo 2, onde o nosso objetivo, um dos nossos objetivos, é diminuir as doenças cardiovasculares. E a gente tem um suplemento que ajuda na saúde vascular, a gente tem que ficar atento, porque pode ser uma boa opção a gente estar fazendo suplemento desse tipo que tenha comprovadamente uma ação de proteção vascular, né? Então, a astaxantina é um suplemento também é um carotenoide que também tem muitos benefícios no paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, claro, considerando, a ser considerado pelo profissional de saúde que está acompanhando. Nós temos outros suplementos como a berberinha. A berberinha é um bioativo usado pela medicina chinesa também há séculos e que tem um papel importante na saúde vascular, na diminuição da resistência à insulina. Então em verdade, você tem muitas opções a serem consideradas em termos de suplemento. E do que o senhor está falando aí, tudo que o diabético precisa, né? Em verdade, Ney, depende das proteções, no caso. Isso não é. A gente não pode afirmar aqui que todo paciente diabético ele vai precisar, mas é algo a ser considerado pelo paciente e pelos profissionais que acompanham, porque pode haver essas necessidades. O inquérito alimentar, o tipo de alimentação vai dar uma ideia muito grande para a gente também daquilo que o paciente
precisa em termos de suplementação. No Pode Ter Saúde de hoje, o podcast do Grupo Segredos da Longevidade, nós iniciamos a série de estratégias para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, visando a remissão e ou o controle adequado da doença. Doutor, muito obrigado e na próxima semana a gente volta com uma nova estratégia para a remissão do diabetes mellitus tipo 2. Muito obrigado, Ney. Na próxima semana estaremos aqui.